No vídeo de hoje a gente vai aprender a usar uma estrutura de repetição, que é a estrutura do while. Eu vou te mostrar como que ela funciona e um exemplo na prática. Então vamos lá, roda a vinheta. Fala meu povo, como é que vocês estão? Estamos um pouco sumidos de trazer vídeo aqui no canal, mas estamos voltando essa semana para trazer um vídeo que é muito pedido lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá, segue aqui, ó, @gênios do Excel, que é como usar a estrutura de repetição do while. Para você que não sabe, a estrutura de repetição do while é uma estrutura de repetição, né? Estrutura de repetição, tipo for, do while, do until. Mas o do while é uma estrutura de repetição onde a gente consegue repetir as nossas ações, as nossas análises, usando uma condição de parada. Então hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouco diferente do normal. Eu resolvi liberar um dos vídeos do nosso treinamento Excel em 1 segundo. Vou te ensinar tudo que você precisa saber para poder começar a automatizar as suas planilhas, começar a automatizar os seus processos e fazer com que o Excel faça todas aquelas ações, todas aquelas tarefas, todas aquelas análises repetitivas que você fica gastando aí, ó, um tempão de uma maneira muito mais rápida e eficiente, beleza? Então, para poder fazer isso, você precisa aprender a escrever os seus códigos do zero para poder ter autonomia e fazer com que o Excel faça todas essas atividades. E para isso, você tem que aprender os 4 pilares da programação, que são as declarações de variáveis que você vai usar no seu código, aprender as estruturas de decisão, que vai fazer com que o Excel faça exatamente aquilo que você precisa. Tem que aprender também o terceiro pilar, que são os laços de repetição, tipo esse que a gente vai ver hoje, que é o do while. E depois você tem que saber também as principais funções para poder começar a automatizar as suas planilhas, como por exemplo um PROC-V, o índice correto. E eu vou te ensinar esses 4 pilares e você vai conseguir, de fato, automatizar os seus processos e as suas planilhas, beleza? E assim, se você nunca viu nada de VBA, ou se você já viu um pouco de VBA, mas está ali dependente de gravação de macro, esse treinamento vai te ajudar bastante a desenvolver a sua autonomia nos seus códigos para poder criar as suas automações, beleza? Bom, então vamos lá, sem mais enrolação, já deixa o like aqui nesse vídeo se você gostar. Já aproveita para se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e vamos lá aqui para a tela do meu computador para a gente aprender de fato a usar essa estrutura de repetição do while que vocês me pedem tanto lá no nosso Instagram, beleza? Então vamos lá! Bom, vamos aqui agora para o nosso primeiro exemplo da nossa estrutura do while. O que eu vou propor da gente fazer aqui, ó? Aqui a gente tem as notas, a gente tem um banco de dados com os nomes dos alunos, as notas, e aqui a gente quer colocar o status para saber se o aluno foi aprovado ou reprovado. Só que aqui a gente não vai fazer por uma nota padrão, por exemplo, maior que 7, menor que 7. A gente vai fazer a partir da média. Então, primeiro a gente vai calcular a média de todas as notas aqui, e depois a gente vai falar que se o aluno tiver com uma nota abaixo da média geral dos alunos, ele está reprovado, se não, ele está aprovado. Se a gente fosse pensar de uma maneira engessada aqui, a gente poderia usar a estrutura, o laço de repetição for, para poder fazer essa verificação aqui pra gente. Só que meu intuito é trazer a ideia assim para vocês. Vamos supor, por exemplo, que a gente está lançando ainda os nossos alunos, mas a gente já quer ter um controle meio que instantâneo aqui das nossas notas. Só que a cada dia a gente está lançando mais, está lançando mais, está lançando mais. Então a gente não sabe, entre aspas, ao certo, quantos alunos vão aparecer na nossa lista ali. Então a gente não pode usar, por exemplo, uma estrutura for, a gente até poderia, mas seria uma análise um pouco mais avançada. Então, a gente vai partir do pressuposto que a gente não poderia usar a estrutura for, então a gente vai usar a estrutura while. E o que a gente vai falar? Qual vai ser a nossa condição de parada? A gente vai falar que a gente vai fazer essa verificação enquanto tiver alguma coisa preenchida. Porque na hora que chegar aqui, eu encontro uma célula vazia. Se eu encontro essa célula vazia, eu não preciso fazer mais a verificação para saber se o meu aluno está aprovado ou reprovado. Então, aqui é a minha condição de parada para saber até onde eu vou repetir essa minha verificação vai ser se eu tenho alguma coisa preenchida na minha célula ou não, beleza? Então aqui eu já calculei a minha média. Como é que eu fiz para calcular? A gente vai calcular aqui bem fácil usando o Excel mesmo. Então, ó, igual média. Não esquece de colocar o acento aqui, porque senão o Excel ele não vai reconhecer a função média, beleza? Então coloco o acento
dá um tab que ele completa, e aqui é só você selecionar o intervalo no qual você quer aplicar a sua média. É só fechar o parênteses aqui, ele vai somar, beleza? Então o que a gente vai fazer com o nosso código de VBA? A gente vai verificar se a nota do aluno é maior do que essa nota aqui. Se for maior, a gente vai colocar aprovado, senão a gente vai colocar reprovado, beleza? No nosso caso aqui a gente tem um aluno que foi reprovado, que foi a Maria, que ela tem uma nota abaixo da média geral dos alunos, beleza? E aqui a gente vai usar a estrutura de repetição do while. Por quê? Porque depois a gente vai adicionar mais 2 alunos aqui e vocês vão ver que a gente não vai precisar mudar nada no nosso código. O do while já vai levar em consideração a mais esses 2 alunos. Se a gente estivesse usando o nosso laço de repetição for, a gente ia ter que mudar, ia ter que colocar um incremento para ele poder considerar mais 2 linhas. Mas vamos lá escrever o nosso código aqui agora. Ó. Alt F11 para a gente passar para a nossa interface do VBA. Vamos maximizar aqui. Vamos adicionar mais um módulo. Vou clicar aqui com o botão direito. Vamos colocar aqui, ó, inserir módulo. Vamos colocar um módulo aqui, porque agora a gente vai trabalhar no nosso módulo 4. Eu perdi alguns módulos aqui, que foi o módulo for. Mas vamos lá aqui agora. Aqui a gente vai adicionar, vamos colocar assim, ó, sub. Vamos colocar do while, underline, exemplo 1. A hora que a gente já dá um enter aqui, ele já completa pra gente a nossa estrutura. O que a gente tem que fazer aqui primeiro? De tudo, a gente tem que selecionar a nossa folha de trabalho. E aqui a gente pode selecionar a nossa folha de trabalho de 3 maneiras diferentes. A primeira a gente pode selecionar pelo nome, igual a gente já está fazendo, do while 1. Ou então a gente pode selecionar pelo índice, igual a gente fez ali no nosso exemplo 2 do for, onde a gente selecionou pelo índice da nossa planilha. Ou então você pode selecionar pelo endereçamento. Tá vendo aqui, ó, que a minha planilha do while 1, ela é endereçada por planilha 9. Então você pode também chamar planilha 9. Então sheets planilha 9.select, beleza? Para poder manter o padrão, eu vou continuar chamando pelo nome que a gente está colocando. Então vamos lá, ó. Sheets, abre parênteses, abre aspas, do while 1, fecha aspas, fecha parênteses, vamos dar um ponto select aqui, beleza? Então, ponto select. Então, aqui a gente selecionou nossa folha de trabalho, como de costume a gente já está fazendo. Vamos colocar assim, ó, selecionando a nossa folha de trabalho, beleza? Então, selecionamos a nossa folha de trabalho. Agora, o que a gente tem que fazer é construir a nossa estrutura do while para a gente poder fazer essa comparação aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos voltar aqui no nosso PowerPoint aqui, ó, para a gente lembrar como é que a gente vai escrever. Vamos pegar qualquer uma aqui. Vamos supor, por exemplo... vamos pegar essa estrutura, a primeira estrutura. Vamos escrever ela aqui, ó. Do. Eu vou escrever while. Ó, do loop. Agora a gente vai colocar while. While o quê? Enquanto, eu quero colocar aqui, enquanto a minha célula for, o valor da minha célula for diferente de vazio. Se for diferente de vazio, olha aqui, ó, se for diferente de vazio, significa que eu tenho um nome de um aluno e eu vou repetir a minha verificação. A hora que chegar aqui, eu não tenho mais um nome, eu tenho uma célula vazia, então eu não preciso repetir a minha verificação novamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso critério, while range, abre parênteses, abre aspas, coluna B, porque a gente está na coluna B, célula, qual célula que a gente está, qual linha que a gente está, não sei. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que precisar colocar um contador para a gente poder contar essa linha e verificar se naquela linha específica a gente está vazio ou não, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, concatena com i, que é o nosso contador, igual a gente viu lá no nosso for, e a gente já vai começar a colocar valor nesse contador e declarar ele aqui, mas só para a gente montar a nossa estrutura, ponto velho, ou seja, enquanto o valor da minha... eu vou repetir, enquanto o valor da minha célula BI, certo? E aqui o i vai representar o nosso contador, ele for diferente de vazio. Como é que eu uso a notação de diferente aqui no VBA? É desse jeito. Eu coloco as duas chaves assim, formando essa casinha assim. Isso significa diferente aqui no VBA. Então eu vou colocar vazio. Para poder representar o vazio, eu só coloco 2 aspas. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que, que eu vou fazer um loop enquanto o valor da minha célula BI, onde esse meu i vai ser o meu contador, que vai ser incrementado. Então ele vai valer 3, 4, 5, 6 e assim por diante, porque a gente vai colocar um incremento aqui manual. Então, enquanto o valor dessa célula aqui, com i, for diferente de vazio, eu vou ficar repetindo o que tiver aqui dentro, beleza? Então agora o que a gente vai precisar fazer vai ser, primeiro, declarar essa variável que vai ser o nosso contador. Então vamos aqui, ó, declarando
Ó, declarando as nossas variáveis. E aqui, como eu sempre costumo dizer, a gente vai deixar um espaço para sempre, quando a gente precisar declarar uma variável, a gente fazer nesse espaço. Então a gente vai colocar aqui din, vamos chamar o nosso contador de i, igual a gente já usou ali embaixo, as integer. E por que integer aqui, Igor? Porque o nosso contador só vai ter valores inteiros, beleza? Aqui agora, o nosso contador, ele vai começar valendo quanto? Vamos começar valendo 3. Por quê? Porque a gente vai começar a fazer a análise da nossa linha 3. Então nada mais justo do que a gente começar o nosso contador com 3. Porque ele vai começar da B3, depois B4, B5, B6 e assim por diante, beleza? Então a gente vai começar o nosso contador com 3. Só que aqui embaixo, quando a gente for escrever o nosso código, que eu vou até colocar um comentário aqui, ó. Vamos escrever o nosso código verificador aqui. Só que aqui embaixo, não sei se vocês lembram, lá na nossa estrutura for, a última linha aqui era next i, ou seja, ele ia incrementar o nosso contador. Aqui no nosso caso, a gente não tem esse incremento automático, porque a nossa estrutura de repetição, ela é pautada por uma condição para poder parar, e não por uma quantidade fixa. Então a gente precisa incrementar manualmente esse contador. Então o que a gente precisa fazer? Muito simples, a gente fala assim, ó, aqui, o valor de i vai ser o próprio valor de i. Então, por exemplo, ele vai chegar aqui, se ele valer 3, ele vai continuar valendo 3. Só que como a gente quer incrementar, a gente vem cá e coloca mais 1. Opa, mais 1. Dessa maneira, a gente está fazendo um incremento no nosso contador. Então ele vai fazer aqui a nossa instrução, vai chegar aqui, vai fazer i igual a i mais 1, então o nosso i vai valer 2. E ele vai verificar, a minha célula B2, ela está vazia? Não. Então eu vou voltar no meu laço de repetição e vou repetir o meu código. A hora que ele chegar na minha próxima célula e verificar que ela está vazia, ele sai do meu laço de repetição, beleza? Então vamos lá fazer a nossa verificação aqui agora, já que a gente já estruturou o nosso laço de repetição com a condição de parada, que é no caso saber se a nossa célula está vazia. A gente já colocou o nosso contador e o nosso incremento manual aqui, tá bom? Então vamos lá agora. O que a gente precisa fazer? Vamos voltar aqui, ó. A gente tem que verificar se esse valor aqui da nossa célula, ele é maior do que esse valor aqui. Se ele for maior, a gente vai colocar nessa célula aqui de status aluno aprovado ou reprovado, beleza? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que usar a nossa estrutura de comparação, que é a estrutura if-else que a gente já viu nos nossos vídeos anteriores. Então vamos lá, ó. Inicialmente o nosso i vale 3, então a gente está aqui nessa linha, ó. Então o que a gente tem que falar? A gente tem que verificar se o valor da nossa célula C3, ele é maior do que esse valor aqui. Se ele for maior, eu vou colocar na minha célula D3, aprovado. Se não, eu vou colocar reprovado. Vamos escrever a nossa estrutura aqui então, ó. Se o valor da minha célula, range, abre aspas, B3, fecha aspas, fecha parênteses, ponto valor, ou seja, o valor da minha célula B3 for maior do que o valor da minha célula, G2, o valor da minha célula G2, ponto velho, ou seja, o valor da minha célula G2, então, bota uma aspas aqui, então, deixa eu fechar aqui, ó, else, end, if. Ou seja, se o valor for maior, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha célula D3 que ele está aprovado. Se não, eu vou colocar que ele está reprovado. Então vamos lá, ó. Range, abre parênteses, abre aspas. Ó, D não, falei errado, né? É D e aqui é C. Então eu escrevi errado aqui. A gente está fazendo a verificação na coluna C e não na coluna B, beleza? Então aqui, se for maior, significa que o aluno foi aprovado. Então eu vou colocar na minha D3, fecha aspas, fecha parênteses, a minha célula aqui vai receber aprovado. Aprovado. Fecha aspas. Se não, a minha célula vai receber reprovado. Beleza? Se for maior, ele vai receber aprovado. Se não for maior, significa que foi menor. Ele está abaixo da média, então ele vai receber reprovado. Então vou dar um Ctrl V aqui e vou só mudar o meu texto aqui. Reprovado. Qual que é o problema dessa estrutura do jeito que ela está agora? Porque o contador não está servindo para nada, porque a gente só está levando em consideração as células C3 e D3. Para a gente poder mudar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar toda vez o nosso índice de verificação, que vai valer 3, 4, 5, 6, que vai ser mudado pelo nosso contador aqui, que a gente está incrementando aqui embaixo. Então, vou concatenar com o valor do nosso contador. E a mesma coisa aqui, ó. Igual a gente fez lá no for, na nossa aula de for, beleza? Se você ficou com dúvida
em relação a isso, coloca aqui nos comentários que eu venho aqui e te explico, beleza? Se precisar, eu gravo outro vídeo. Então, beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está comparando primeiro o valor da minha célula CI, no nosso caso, I vale 3 primeiro, então C3. Se for maior que a minha célula, o valor da minha célula G2, ó, a minha média G2, então eu vou colocar na minha célula D3 aprovado ou reprovado, beleza? Vai chegar aqui, ele vai dar um incremento no meu I. Se o I valia 3, agora ele vai valer 4, ó, I vai valer igual a 3 mais 1 dá 4. E eu vou fazer a minha verificação. A minha célula, o valor da minha célula B4, ela é diferente de vazio? Ou seja, B4 é diferente de vazio? É uma pergunta aqui. B4 é diferente de vazio? É, beleza. Então eu vou fazer um loop. Eu vou repetir a minha instrução. E aqui, quando ele entrar aqui de novo no meu laço de repetição, o meu I vai valer 4. Então eu vou fazer a minha verificação em C4 agora. Na C4, depois na C5, depois na C6, beleza? E quando ele chegar aqui na C7, ele fizer a verificação na C7, ele vai fazer o incremento I igual a I mais 1, meu I vai valer 8, ele vai fazer, ó, range B8. O valor da minha célula B8 é diferente de vazio? Não, é vazio, então eu não vou fazer, eu vou sair do meu laço de repetição. E aqui vamos colocar uma message box assim, ó. Deixa eu só dar uma tabulada aqui, ó. Vamos colocar uma message box aqui, ó. Message box. Saiu do laço de repetição. Repetição. Beleza? Saiu do laço de repetição. Vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar? Vamos dar um play aqui. Ó, saiu do laço de repetição. E aqui ele colocou aprovado e reprovado, ó. Aprovado, reprovado, reprovado, porque 7 é menor que 7,1, aprovado e reprovado. Beleza? Agora, vamos só apagar aqui. Vamos atribuir a nossa macro, essa engrenagem que eu já tinha colocado aqui. Ó, cadê? Do while, exemplo 1. Pronto. E agora repara que se eu adicionar, ó, vou adicionar mais 2 alunos aqui, ó. Vou colocar o Igor. O Igor ficou com nota 6. E eu vou colocar aqui a Paloma. A Paloma ficou com nota 9,5. Beleza? 9,5. Agora a gente vai calcular a nossa média de novo. Vamos aumentar aqui a nossa média. Pronto, vamos dar um Enter. Repara que a nossa média aumentou aqui agora. E repara também que quando a gente apertar o nosso botão aqui, ele não vai calcular até aqui. Porque ele vai levar em consideração, o nosso critério de parada não era um número fixo de linhas. É um critério de condição. E no nosso caso, a nossa condição é procurar uma célula vazia. Então ele vai fazer a nossa verificação até aqui. Beleza? Ó, na hora que a gente clicar aqui, ele já colocou a nossa mensagem no nosso message box e colocou aqui pra gente, ó. Beleza? Então essa daqui foi a nossa aula 1, onde a gente viu a primeira aplicação do nosso laço de repetição do while. Beleza? Não esquece, ficou com dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho aqui e te explico. Beleza? Então vamos lá pro nosso próximo exemplo da nossa estrutura do while.